A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Queria repassar aqui aos irmãos a parte 2 que nós tivemos da dimensão da glória na quarta-feira e não foi gravado. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Que importante falar sobre isso. A igreja estava passando uma grande perseguição, o Império Romano perseguindo mesmo os cristãos até a morte. E João vem falar da fiel testemunha de Jesus que foi à nossa frente e não recuou mesmo diante do sangue, mesmo diante da morte de cruz. Citado aqui, a fiel testemunha, o primogênito. Jesus era o unigênito, o único de uma raça pura. Desde Adão, o homem nasce morto, a sua alma contaminada por causa da queda de Adão e Eva. Mas a semente de Jesus é pura. O Espírito Santo gerou Jesus e Maria, 100% homem, 100% Deus. E sabemos que Jesus, sendo o primogênito, aqui dito, significa o primeiro de muitos. Jesus era o unigênito, quando foi gerado, não tinha ninguém como ele, puro e santo. Mas quando ele morreu e ressuscitou, derramou seu Espírito de santificação sobre nós e passou a ser o primeiro de muitos irmãos. Pelo que nos se envergonha de nos chamar de irmãos. Vemos que em João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, o único gerado de Deus, puro, sem pecado. Agora, nós espiritualmente somos justiça de Deus, como diz 2 Coríntios 5,17 e também 21, que nós fomos de novo gerados. Aleluia! Nós temos agora essa nova natureza, a natureza de Deus, o DNA de Deus. Somos uma raça celestial, somos embaixadores celestiais. Nós somos pessoas de propriedade particular de Deus, somos família de Deus e somos uma nação santa. Olha, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. E ele virá nas nuvens, e nós que estamos aqui na terra vivos, e aqueles que estão no paraíso, se encontrarão com o Senhor nos ares, e receberemos um corpo glorificado. E o soberano dos reis da terra. Deus reina através da igreja, como diz Efésios 3,10. Ele é o soberano dos reis. Amados, aqui nós vemos nessa época que o Império Romano chamava os Césares de deuses. O Império Romano, mas bem acima de todos os impérios, babilônicos, assírios, todos os impérios que passaram, inclusive este Império Romano. Jesus estava muito acima. Ele não é atingido, nem é afetado pelos impérios da terra. Nada lhe assusta. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está no Salmo 115,3, diz que ele habita nos altos céus e faz tudo o que lhe apraz. O soberano dos reis da terra, ele não está sujeito. E muitas vezes grandes e poderosos, de uma hora para outra, deixam o poder, morrem. E o Senhor continua sendo eternamente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E governa através da igreja pessoas que sabem a sua nova natureza, identidade, posição e condição. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa! O seu sangue nos liberta, irmãos. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Estamos libertos. Olha, a sua presença em nós nos faz mais fortes que as tentações. A capacidade de decidir, renunciar tentação após tentação, é um sofrimento que glorifica a Deus. Isso é um espetáculo, amém? Vamos pedir ao Senhor nos ajude, Pai, a tomar a graça não em vão, mas para ser fiel. Ele é maravilhoso, amados. E nos constituiu reino, sacerdotes. Então todos nós somos reis e sacerdotes. Rei, aquele que tem autoridade, e sacerdote, aquele que ministra diante de Deus em favor dos homens, intercedendo. E diante dos homens, nós falamos de Deus, pregamos, evangelizamos, damos bom testemunho, né? Dando um bom testemunho. Aqui diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Jesus nos comprou e nos deu a Deus Pai. Somos sua propriedade particular, somos de Deus. Estamos passando aqui nessa terra com uma missão celestial.
Nós estamos vendo aqui que enquanto João estava na ilha de Patmos preso, parecia um pobre simples velhinho, o Império Romano grande e poderoso, mas nós temos aqui João vendo um reino inabalável, porque império passa, irmãos. Império é temporário, é tomado à força, mas reino é eterno. Vemos que todo mundo estava falando do Império Romano, mas João abre seus olhos e vê o reino espiritual, a grandeza de Deus Pai, aonde esse império não significava nada, não ameaçava os desígnios de Deus, tanto que o Evangelho chegou até nós. Enquanto o mundo está vendo gigantes, impérios, problemas, empecilhos, nós podemos ver como João a glória de Deus, porque o centro do universo é o trono de Deus. Ali ele decide a nossa vida, né? O mundo jaz no maligno, infelizmente, mas a nossa vida é quem decide é Deus, quem dá a última palavra é Deus, ele tem planos de paz e um final feliz, né? Infelizmente, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000, mas nós não seremos atingidos, nossa vida está escondida em Deus. O que vemos é que fazemos parte de um reino eterno, de um reino soberano, de um Deus que não é afetado e não permite que nós sejamos também tocados pelo mal. Se tivermos que partir dessa terra, permissão de Deus, seremos mártires. Mas se tivermos que cumprir muitos anos nessa terra, ninguém nos matará, ninguém nos achará, ninguém nos tocará, porque o Senhor nos esconde. Ele envia anjos, né? Que nos guardem todos os nossos caminhos. Glória a Deus. E nós cumpriremos os nossos dias nessa terra. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele virá, primeiramente, invisível à igreja. Assim como Israel não discerniu a primeira vinda de Cristo. Quando Cristo veio, ele leu a Bíblia no texto de Isaías 61. Ele leu ali: o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, ele me ungiu para proclamar o ano da liberdade dos cativos, né, o ano aceitável do Senhor, e ele fecha ali a Bíblia e não continua a leitura. Se você continuar a leitura de Isaías 61, logo na sequência diz: e apregoar o ano da vingança do nosso Deus. Então muitos judeus não entendem que Jesus veio primeiramente como cordeiro para ser morto pelo pecado. Ele não veio como o leão da tribo de Judá, como aquele que vai governar as nações, que vai julgar as nações. Na sua primeira vinda, ele veio como um manso cordeiro que ia dar a sua vida em sacrifício pelos pecados. Então muitas pessoas não entendem quando leem as escrituras das duas vindas de Jesus. A sua primeira vinda como o Messias sofredor e na sua segunda como o juiz das nações. Muitas pessoas leem as escrituras e falam: mas se Jesus é o Messias, por que não há paz em Israel ainda? Veja, eles confundem essas duas vindas. Assim a igreja também confunde o rapto da igreja com a sua segunda vinda. Muitas pessoas não entendem isso. Aqui está falando que todos os olhos o verão, todas as nações lamentarão. Então há texto na Bíblia que fala do rapto da igreja, como diz lá em 1 Tessalonicenses. Ali está falando da sua vinda invisível, ninguém verá. A trombeta vai tocar e nós que estamos no Espírito, com as nossas vestes brancas, você transbordando, ouviremos no Espírito e subiremos ao encontro dele. O mundo não verá. Isso será invisível, instantâneo, e será um enigma para o mundo a sua vinda para a igreja. Será invisível e oculto. Agora, quando ele vier depois da grande tribulação, que vai ter a boda do cordeiro no céu, enquanto a tribulação aqui na terra, quando ele vier para julgar as nações, aí nós viremos com ele, aí será visível. Aí é o que diz: ele vem nas nuvens e todo olho verá. Então há muitos textos na Bíblia que falam da sua vinda como um ladrão, né? Que ninguém sabe a hora e que ele virá para os seus escolhidos. Este é o arrebatamento da igreja. E logo após haverá a boda do cordeiro no céu, enquanto haverá grande tribulação na terra. Acabando o período da tribulação, o Senhor virá conosco para julgar as nações. Aí sim é a segunda vinda do Senhor, né? Essa é a segunda vinda, não é o arrebatamento. Isso são eventos separados, né? Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, ou poderíamos dizer em português: eu sou o A e o Z, a primeira e última letra do alfabeto grego
que nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, ou seja, antes de mim não há ninguém, e depois de mim, todos os outros mestres, messias, salvadores, todos os outros caminhos são falsos. Não há outro nome embaixo da terra, nos céus, na terra, nos mares, não há outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus aqui está dizendo, eu sou o Senhor Deus. Então, Jesus é Deus, amém, amados? Como o Pai é Deus, como o Espírito Santo também é Deus. Aí nós lemos no versículo 9. Eu, João, irmão, vosso e companheiro na tribulação. Então, veja que ele estava falando da fidelidade de Cristo, agora está falando da fidelidade dele. Ele estava falando de fidelidade na aflição. Muitas vezes na aflição a pessoa fica olhando para a aflição, desanimado, mas devemos ter muito bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Não focar na aflição, não ficar pregando a aflição, porque a aflição é apenas porque estamos neste mundo. Como diz aí 54:15, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e todo ataque que se levantar contra ti não vem de mim. Você pode ler lá em Isaías 54:15 ou 17, que fala desses ataques. Então a aflição, sabe, amados, a tribulação tem a ver com o inimigo tentando tirar a tua fé, como fala na parábola da semente, que vem ali a perseguição e a aflição para tentar não deixar a semente germinar. E o que vemos é que o foco da igreja é ter muito bom ânimo. É a alegria do Senhor a nossa força. Se nós não focarmos na alegria, no ânimo que o Senhor já venceu por nós, como diz João 16:33, na hora da aflição vamos meditar na aflição e ficaremos fracos. Muitas pessoas ficam pregando apenas no mundo 3 aflições, ponto. Mas não, o versículo continua. Tende muito bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amém, amados? Essa deve ser a nossa meditação. Quando você passar pela aflição, o Senhor tem vitória sempre. Ele te conduz em triunfo sempre. E a alegria do Senhor é a tua força. Alimente-se espiritualmente na tua comunhão com o Senhor. Assim como João aqui na ilha de Patmos estava alimentando a sua comunhão com o Senhor e nem se importava estar prisioneiro na ilha de Patmos, porque ele estava vendo o terceiro céu. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Que lindo, irmãos. Na aflição ali, na tribulação, no reino, companheiro no reino. Não é só passar luta aqui, há um galardão por tudo que nós passamos. E na perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Jesus, veja, tudo em Cristo, irmãos. Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Achei-me na ilha chamada Patmos, né? Perdão, eu falei Malta, né? Ilha de Malta é outro. Ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Por que ele estava lá, amados? Por causa da palavra de Deus. É porque ele não adulterou a palavra, não negou o nome do Senhor, mesmo preso, ele foi fiel. E o Senhor honrou isto lá na ilha de Patmos, dando a ele o quê? Revelações. Amado, se você na hora da aflição cuidar com o que você fala, sabe, Deus vai te dar em dobro ali na frente. E ainda no céu, a vida eterna, como diz em Marcos 10:30, 100 vezes mais nessa terra, e no futuro a vida eterna. Vemos que ele ali na ilha de Patmos, ele estava sendo fiel, e o Senhor derramando revelação. Assim como Paulo diz, lá em 2 Coríntios, que ele estava tendo revelações do terceiro céu, mesmo meio de aflições, açoites e perseguições. Então veja que a aflição é uma prova, e se você passar por ela, se transforma em experiência e revelação. Não tenha medo, tá? Porque Jesus já venceu o mundo. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você está vendo? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O Senhor está dando ainda o seu testemunho nessa terra. Ele não se deixa sem testemunho, não, amados. Em toda geração ele tem dado o seu testemunho através da igreja, através de sinais, prodígios, pregação do evangelho, evangelismo, o fruto do Espírito Santo na sua vida, né? Teu bom testemunho no Espírito. Não só a palavra, mas um povo que prova que Jesus está vivo através de um viver cristão. Olha, achei-me em espírito no dia do Senhor. Sabemos que o sábado, a aliança de Deus com Israel, isso não foi repetido no concílio
de Jerusalém, quando a igreja não repassou nem o dízimo, nem o sábado, nem nada da antiga aliança como obrigação. Hoje nós contribuímos com alegria e servimos ao Senhor todos os dias com alegria. Não há uma obrigação, não estamos debaixo da lei. Isso não foi repassado. Quando fala do dia do Senhor, certamente a igreja se reunia no domingo. Em 1 Coríntios 16, 2 diz que Paulo falou assim, no primeiro dia da semana, separem as ofertas para a minha viagem. E vemos que a primeira vez que Jesus fez um culto foi no domingo. Você sabe que ele ressuscitou no domingo. Ali em João 20, 19, Jesus ressuscita no domingo e faz ali o primeiro culto com os discípulos apóstolos. Depois, Tomé não estava ali, né? Mesmo o capítulo de João, capítulo 20, 19, nós podemos ver no capítulo 20, versículo 26, que foi num domingo que Jesus apareceu de novo. E depois, o Pentecostes, que cai num domingo, Jesus derramou o Espírito, inaugurando, irmãos, o dia do Senhor no domingo. Veja só, isso é muito importante compreendermos. No Antigo Testamento, a pessoa trabalhava 6 dias, né? E no 7º ela tinha o direito de descansar, era como uma recompensa. Trabalha 6 dias, no 7º você descansa. Agora, na Nova Aliança é diferente. O primeiro dia, você já entra no descanso do Senhor, você vê que já é mais que vencedor, você recebe de graça o primeiro dia, você já entra na graça, na vitória, e aí com essa vitória você vai lutar os 6 dias como mais que vencedor. Então você já começa no descanso da fé, você já começa na vitória. Que coisa linda, né, amados? Então vemos que o primeiro dia é o dia do Senhor. E eu vi por detrás de mim uma grande voz como a de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Amém, amados? Com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça, os cabelos eram brancos como alva lã. Aqui um simbolismo, tá? Jesus não é idoso, ele é eterno. Esse cabelo branco significa o quê? Que antes de haver tempo, ele é. Ele não foi criado, ele existe sempre. Então ele é eterno. Esse cabelo branco significa não só maturidade, sabedoria, mas significa que ele é o eterno. Ali diz: eram brancos como alva lã, os cabelos da sua cabeça, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui é uma simbologia, amados, tá? Os seus olhos penetram tudo, vê tudo, sabe tudo, estão em todos os cantos da terra. Seus olhos como fogo são olhos que purificam, são olhos que penetram e saram. Os olhos do sábio é transmitindo coisas de Deus para as pessoas. Não cobiçando, invejando, maliciando, mas sim os olhos do sábio é olhando a necessidade e sofrimento e transmitindo para as pessoas o quê? O reino. Os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Então os pés como bronze polido fala da sua autoridade, sapato de fogo. Aonde ele pisa, ali todo o mal é queimado. Ao peso da sua glória, onde ele pisa, semelhantes ao bronze polido, e a sua voz como a voz de muitas águas, com autoridade. Olha como é vasto o oceano, como é grande e indomável o oceano. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que lindo isso, né, amados? Ele tinha na sua mão, olha, a minha vida e a tua vida, hein? As 7 estrelas, os mensageiros, aqueles que andam no Espírito estão na mão do Senhor. 7 estrelas, os filhos de Deus. Da sua boca saiu uma espada. Aqui está a autoridade, aqui está a palavra. O que ele fala é eterno, a sua palavra é poderosa, sua palavra é viva, saradora. Enviou a sua palavra, diz o Salmo 107:20, os sarou e os livrou da destruição.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui está a formosura, a beleza do sol irradia o que, irmãos? Vitamina D, vida, né? No seu rosto está o favor, a graça. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. A glória do Senhor é tão grande que o nosso corpo físico não aguenta, né, amados? Por isso que precisamos de um corpo glorificado para ver a sua glória em toda a sua plenitude. Por isso que diz lá em 1 João 3, 2 e 3, que nós estamos nos santificando, mas um dia o veremos face a face e seremos como ele. Que coisa linda. E aquele que vive, ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, amém, amados? Jesus está vivo. Vamos provar isso com sinais, prodígios e maravilhas. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, a tua vida não é decidida pelo império romano, estava dizendo João. A tua vida não está entregue à sorte, ao acaso, à crise, à vontade do diabo, da macumba, da inveja, não. A tua vida está na mão do Senhor. Eu tenho as chaves. Sou eu que decido o teu destino, a tua vida, o livro da tua vida está nas minhas mãos. Eu tenho planos de paz e de bênção para você. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoa e que andam com Deus em temor humilde pela graça dia após dia. Amém, amados? Ele está dizendo ali, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então não tema o homem, não tema e não faça de ninguém sua fonte, não tenha temor de homens. Tema a Deus, porque Ele sim pode lançar uma alma no inferno. Ele sim é o Todo-Poderoso que vai julgar os vivos e os mortos. Ele sim. Não fique importando o que as pessoas pensam, acham, opinam. Isso nem se importe. Mas olhe para aquele que sabe tudo e que quer perdoar você com o sangue de Jesus. Isso é muito importante. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Em João 5,24, quem crê em Cristo não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em Romanos 8,1 diz que quem crê nele não entrará em condenação, não tem condenação, amém? O seu sangue apaga todos os nossos pecados e nos leva ao arrependimento e à justiça, que é a prática no Espírito, o fruto do Espírito. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas, amém? Escreve, João. Isso aí é história, isso aí é lindo, isso aí é profético, isso aí é poesia, isso aí são revelações. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus passeava no meio dos candeeiros, coisa linda, irmãos, ele passeia no meio da igreja, o seu espírito se move. Cada oração, cada louvor, tudo é notado pelos anjos nos livros. Cada oferta, cada culto que você participa, cada intercessão, cada levantar de mãos. Aleluia! Ele passeia no meio dos 7 candeeiros. Ele está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Tudo é visto pelo Senhor. Até aquela moedinha que aquela viúva colocou, o Senhor Jesus observou e elogiou. Nada escapa. O homem ingrato, ele não observa, não analisa, mas para Jesus, tudo que você faz, queridos, tem recompensa eterna. Jesus não é ingrato, mas ele lembra tudo que você fez e ele vai te recompensar eternamente. Vale a pena servir ao Senhor com temor e com tremor. Ele disse que ele passeia no meio dos 7 candeeiros. O que é candeeiro? Igreja que está acesa, que não está apagada. Que tem a palavra, que tem o Espírito, que tem a verdade. Não a igreja comercial, a igreja apóstata, mas os 7 candeeiros significa todas as igrejas vivas neste planeta. 7 significa plenitude. Todas as igrejas do Senhor significa 7. É claro que, historicamente, havia 7 igrejas da Ásia, mas aqui nós podemos ver que isso se aplica a todas as igrejas em todas as eras. Então, é o aspecto histórico e também o aspecto profético. E quando fala das 7 estrelas sendo os anjos das igrejas, a palavra anjo no grego significa mensageiro. Então, Jesus tinha nas suas mãos as 7 estrelas que eram os anjos das igrejas. Quem são os anjos? São os mensageiros, aqueles que pregam a palavra no Espírito para a glória de Deus. Uma igreja local pode ter muitos mensageiros, e ninguém é melhor que ninguém.
Então, ele está falando, essa palavra é para todos os mensageiros, para todos aqueles que pregam a palavra no Espírito, com amor, para a glória de Deus. Então, ele tem na mão dele, que carinho, na palma das tuas mãos tem escrito. Na mão dele está os mensageiros, e ele passeando no meio da igreja, no meio dos candelabros acesos. Olha o cuidado do Senhor, passeando no meio dos candelabros acesos e com os mensageiros na sua mão, cuidando, guardando, guiando. Eu quero me unir a você em oração e dizer, Deus, que eu possa ter sempre as vestes brancas, azeite transbordando, que na hora da aflição eu venha ser como João, que vê a tua glória. Abre os meus olhos, Pai, para ver além do Império Romano, a crise, a luta, o gigante. Abre os meus olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de João. Quero ver a tua glória, Pai. Eu quero estar na dimensão da glória. O corpo de João estava na ilha de Patmos, mas ele estava na glória, vendo a glória, ouvindo coisas tremendas do céu, as boas notícias celestiais. Ele estava consolado, ele estava ali unido ao Senhor em Espírito. E eu quero me unir a você em oração em nome de Jesus. Declara sobre a sua vida, que você possa na hora da aflição lembrar, tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Que na hora da aflição você passe pela prova, você cuide com o que você fala, porque o deserto não é o plano de Deus. Através do deserto, o que Deus tem para você é a terra prometida. E através da aflição, o que Deus tem para você, muitas vezes Ele permite, porque estamos neste mundo, não é a vontade dEle, mas porque estamos neste mundo caído, Ele permite, mas tudo coopera para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. E o Senhor te ensinará, Ele tem saída para toda aflição. Ele tem provisão para toda dívida, Ele tem cura para toda doença. Ele tem paz, Ele tem shalom, Ele tem salvação para sua família. Então, eu me uno a você em oração, e que essa revelação que nós lemos aqui possa estar viva, ardendo em nosso coração como aquela sarça que ardia, e que possamos ser nutridos com graça e vivermos essa vida na dimensão máxima, na plenitude máxima, que possamos viver essa vida abundante em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Queria repassar aqui.